Já é do senso comum que ser disciplinado é um pilar fundamental para cuidar do seu dinheiro. E quando você começa a olhar para o mundo do dinheiro, seguir canais, ler sobre o assunto, sem dúvida as palavras que você mais vai escutar é disciplina e autocontrole. E bom, isso é uma herança histórica da teoria mais tradicional da economia, que julgava que o homem era um ser que tomava decisões racionalmente, baseado no custo-benefício, baseado em uma avaliação detalhada das coisas. Porém, nós sabemos que não é assim que funciona. E se você começar a ler notícias sobre organização financeira, você vai ver que a palavra disciplina aparece em 99% dessas notícias. Mas a gente precisa se lembrar que antes do dinheiro nós somos o quê? Nós somos seres humanos. Nós temos um funcionamento específico, nós temos um funcionamento irracional. O nosso cérebro funciona de uma forma para poupar energia, para nos dar prazeres imediatos, e tudo isso vai jogar contra na hora de cuidar do seu dinheiro. Então não é só sobre disciplina e autocontrole. E o que isso significa? Significa que esses métodos tradicionais de cuidar do seu dinheiro, que envolvem planilha, tabelas e cálculos, são métodos que vão funcionar para uma parcela muito pequena da população, que é a parcela das pessoas que já são poupadoras, que já têm esse perfil mais cuidadoso do dinheiro. E isso é simplesmente uma questão histórica dessa pessoa, o meio que essa pessoa viveu, as experiências que ela fez, a forma de lidar com o dinheiro desde criança é que fez ela se tornar desse perfil poupador. Agora, se você não é do perfil poupador, o que acontece? Você não vai conseguir cuidar do seu dinheiro? É isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Isso não é novidade para ninguém e me conta aqui. O que você precisa fazer para cuidar melhor do seu dinheiro? Todo mundo sabe que você precisa gastar menos do que você ganha, não é verdade? Você pode sair por aí perguntando na rua: o que é necessário para ter saúde financeira? E todas as pessoas vão te responder que precisam gastar menos, controlar o cartão de crédito, aprender a investir seu dinheiro. A questão então é: por que você não consegue fazer isso? Se você já sabe o que precisa fazer, por que você não consegue colocar isso em prática? E é justamente porque você é humano. E quando nós estamos falando de seres humanos, a intenção é muito longe da ação. Existe aqui um buraco negro. Você saber que precisa ser feito não é suficiente para fazer, porque comportamentos não estão baseados em informação. Não basta saber o que precisa ser feito. Existe todo um aparato por trás do comportamento, que é o que nós vamos explorar aqui nesse vídeo. Todo comportamento tem uma função que pode ser prazer, pertencimento, medo de rejeição, os modelos de riqueza e felicidade que você tem, e tudo isso vai te gerar o comportamento de consumo, ou comportamento de guardar, ou comportamento de comprar alguma coisa específica, além dos nossos hábitos. Então você precisa entender que não existe disciplina. Chega pertinho aqui que eu vou repetir. Não existe disciplina e autocontrole. O que leva você a fazer algo e a ter um comportamento é uma gama de coisas que tem a ver com o porquê, qual é a função desse comportamento na sua vida, qual é o histórico de experiências que você tem na sua cabeça em relação ao consumo e ao dinheiro, qual a imagem que você tem de você mesmo. Você se considera alguém gastador? Você tem essa autoimagem de ser alguém consumista ou descontrolado? Sem falar no contexto das decisões, já que nós estamos o tempo todo imersos em um ambiente e nesse ambiente tem propaganda, tem estímulos o tempo todo para você consumir. Isso se junta ao seu cérebro, que já está formatado para agir de determinada maneira frente a esses estímulos, e aí isso tudo vira uma bomba na sua vida financeira e você fica cada vez mais frustrado porque diz: não consigo cuidar do meu dinheiro, me falta disciplina, me falta autocontrole. Então tá bom, como que você organiza isso? Primeiro, esquece essa história de disciplina e autocontrole, e aqui nós vamos falar de 3 pilares que vão te ajudar a colocar o que precisa ser feito em prática quando a gente está falando de dinheiro. E o primeiro pilar é o seu porquê. Lembra que eu falei que todo comportamento tem uma função?
qual é a função do seu comportamento de consumo. Qual é o significado do dinheiro e do consumo na sua vida? Quais são os modelos de riqueza, de sucesso que você tem e que eles sim te levam a esses comportamentos? Afinal, se você acredita que dinheiro e sucesso e riqueza é ter aquela determinada coisa, você vai lutar para conseguir conquistar aquela determinada coisa, não é mesmo? Por que você compra dessa forma? Você tem uma necessidade de pertencimento no meio que você vive? Como você viveu até aqui? Que experiências ligadas a consumo e dinheiro você viveu até aqui? Você já viveu algum momento de rejeição na sua adolescência ou na sua infância que tem a ver com não ter algo específico? Tudo isso vai influenciar no significado que a compra e o dinheiro têm para você. A compra também pode ser uma fonte de prazer. Nós temos alguns outros vídeos aqui no canal que fala da compra por compensação e da compra por desejo. Então sugiro que você assista também esses vídeos para entender um pouco melhor como isso funciona. Mas a compra pode ser uma fonte de prazer que, frente a outros prazeres que você talvez não tenha no seu dia a dia, vai trazer essa necessidade no seu dia a dia e na sua rotina. Sem contar que também tem uma questão da coerência da imagem que você tem por si mesmo. O nosso cérebro, ele busca coerência, mesmo que aquilo não faça sentido. Então, se você já tem uma imagem de descontrole, se você já tem uma imagem de uma pessoa consumista, eu sou gastador, eu sou consumista. Se você já adotou esse estereótipo para você, o seu cérebro vai buscar os comportamentos que fazem sentido com esse estereótipo. Ele vai buscar os comportamentos que avaliam, que validam essa autoimagem que você tem de você mesmo. Então, a questão é, levando em consideração todo esse significado e todo esse histórico que eu falei, por que você gastaria menos? Você sabe que tem que gastar menos, está passando perrengue aí com o seu cartão, está com a vida toda bagunçada. Por que você gastaria menos? O que você ganha em gastar menos? Porque gastar menos significa ceder menos aos impulsos, significa dizer mais nãos para o seu desejo. E isso é um esforço para o seu cérebro. Então, o que você ganha tendo que fazer esse esforço? Qual é a recompensa? Isso é forte o suficiente para te fazer gastar menos? Porque não adianta essa ideia do eu tenho que gastar menos para ter saúde financeira. Mas o que é saúde financeira para você? Que ponto que você tem que chegar para você falar, tá bom, agora eu tenho equilíbrio financeiro, agora eu sou uma pessoa que cuida bem do meu dinheiro. Se isso não tiver claro para você, se esse porquê gastar menos não fizer sentido e não for forte o suficiente, você não vai conseguir. Porque poupar não é natural para o nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma estrutura que se chama sistema de recompensas. E esse sistema de recompensas vai olhar para a recompensa no menor tempo possível. Ele não vai ficar olhando, daqui 20 anos eu vou conseguir fazer isso. É algo do agora, é muito mais forte para a gente. Então, esse pilar, para você construir essa tal de disciplina e conseguir cuidar melhor do seu dinheiro, é essencial. O pilar do seu porquê. Quais são os porquês ligados aos comportamentos que você tem hoje e quais são os porquês que vão te levar a tentar mudar esses comportamentos. O que você ganha com isso? O segundo pilar tem a ver com os obstáculos que você tem para fazer isso. A nossa racionalidade é limitada. O nosso tempo de decisão é limitado. Então, muitas das suas decisões, elas são tomadas nesse contexto de escassez. E nesse contexto de escassez de tempo, de atenção e de intencionalidade, você vai acabar tomando decisões baseadas em atalhos que o seu cérebro pega. Então, tem muito a ver com os estímulos que você recebe no seu dia a dia, tem muito a ver com os hábitos que você já tem incorporado aí na sua cabeça. Como que é a sua relação com o cartão de crédito? O seu hábito é chegar, passar e comprar? Porque talvez isso seja tão automático para você que você nem se perceba fazendo certas coisas. Então, esse segundo passo é sobre mapear os obstáculos do seu dia a dia que te levam a gastar dessa forma descontrolada e desenfreada. O seu cartão de crédito pode ser um deles. Se esse for um obstáculo comportamental, você vai precisar
eliminar ele da sua vida. Ou você vai parar de usar esse cartão, ou você vai pelo menos dificultar esse uso, vai tirar o seu cartão aí do seu celular para pagar mais rápido, vai tirar o pagamento por aproximação para você dificultar um pouco mais esse processo do pagamento. Os aplicativos, as notificações do seu celular são estímulos diários que você recebe de compra. O iFood é um estímulo diário que você recebe de compra. Então, como estão essas notificações no seu celular? Elas estão te levando a gastar mais do que você deveria? As próprias publicidades que você é bombardeado o tempo todo, enquanto está nas redes sociais, enquanto está aqui no YouTube, o que você precisa fazer? Essas publicidades, elas acabam gerando necessidades que você nem sabia que você tinha. As páginas que você segue nas redes sociais, elas te fazem gastar mais, aquelas propagandas lindíssimas e belíssimas de comida, de bolsa, de roupa, de sapato, seja lá do que for que é o seu ponto fraco, como isso está e como isso entra no seu dia a dia. As mensagens que você recebe das lojas que você gosta, do condicional que você gosta. Então, tudo isso, né, os influencers que te falam para comprar alguma coisa, tudo isso te faz comprar mais no dia a dia. E são estímulos nos quais você não tem blindagem o tempo todo. Se você está num dia mais estressado, se você está num dia que você não conseguiu se alimentar direito, por exemplo, isso já é motivo suficiente para você não conseguir resistir a esses estímulos. Então, olhe para esses obstáculos do seu dia a dia que te impedem de cuidar melhor do seu dinheiro. E mapeando esses obstáculos, você vai conseguir ter alguma estratégia para lidar com eles. Então, você vai diminuir a quantidade de aplicativos no seu celular, você vai deixar de seguir certas lojas e certas pessoas que te colocam nesse movimento de compra o tempo todo, você vai tirar as notificações do seu celular, dificulte o acesso a esses estímulos para que você consiga tomar decisões um pouco mais racionais. Isso é o que a gente chama de moldar o seu ambiente de decisão. Uma vez que você mapeou esses obstáculos, você os contorna, que é justamente excluir alguns deles da sua rotina, tirar, dificultar e trazer um contexto em que você não precisa o tempo todo estar racionalmente pensando em não comprar. Você facilita a sua vida sabendo que você é um ser irracional. Porque uma vez que você sabe quais são esses obstáculos, e agora, o que você vai fazer com eles? Percebe que disciplina não existe? Percebe que é algo que você vai criando, você vai entendendo como você funciona e você vai trazendo para o seu dia a dia uma forma melhor de funcionar? O terceiro e último pilar é sobre as pequenas vitórias do dia a dia. Então, quando você olha para uma pessoa e você fala, caramba, fulano é muito disciplinado, essa pessoa ela passou por um processo dessa construção em que por muito tempo ela fez esforço para vencer aquilo ali. E ela foi se dando pequenas vitórias diárias. Então, conforme você vai conseguindo resistir em uma coisa aqui e outra ali, você vai dizendo para o seu cérebro: eu consigo, é possível. E isso é muito importante para você conseguir cuidar do seu dinheiro. Você precisa sair desse lugar em que você tem essa imagem que você é descontrolado, que você é consumista e que você não consegue lidar bem com o seu dinheiro. Tá? Então, a cada vez que você vai, por exemplo, numa conveniência para abastecer o seu carro e você consegue não comprar algo a mais, é uma pequena vitória. A cada vez que você vê uma promoção ou um estímulo de uma loja que você gosta e você consegue não comprar, é uma pequena vitória. A cada dia da semana que você consegue não pedir iFood, é uma pequena vitória. E essas pequenas vitórias vão te dizendo que você é capaz, que você consegue, e aí o seu subconsciente vai começando a entender essa mensagem e a dizer, opa, eu consigo. E aí vai ficando cada vez mais fácil resistir a essas coisas, tá? Qual é o problema dessa mentalidade da disciplina e do autocontrole? É que eles te colocam num viés de omissão. Eles te colocam no lugar em que você nunca faz nada porque você está esperando a disciplina chegar. Ah, quando eu for disciplinado, eu vou conseguir cuidar bem do meu dinheiro. Quando eu desenvolver meu autocontrole, eu vou conseguir gastar menos. E aí você delega para esse quando, só que esse quando nunca chega. Por quê? Porque cuidar do dinheiro é um caminho que você só faz caminhando.
É quando você começa a fazer e vai resistindo a uma coisa aqui e outra ali, que a mágica começa a acontecer. Então, disciplina e autocontrole não existem. O que existe é você, a sua história, os seus hábitos de consumo, os porquês que te levam a cada comportamento, o contorno dos obstáculos que você tem no dia a dia e as pequenas vitórias que você vai conseguindo fazer a cada dia, provando para você mesmo que você é sim capaz e quebrando esses estereótipos que você tem na sua cabeça. Eu espero que você consiga colocar algumas das coisas que eu falei aqui em prática e isso te ajude a melhorar a sua relação com o dinheiro. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha e fica aqui no canal para aprender mais sobre finanças comportamentais e dinheiro para pessoas reais como eu e você. Até a próxima!